Bom dia, seguimos em Crônicas, 437 a página 9, Jerusalém. Todo Israel está registrado nas genealogias. Elas encontram-se consignadas no livro dos reis de Israel. Em seguida, Judá foi deportado para a Babilônia por causa de suas infidelidades. Os primeiros habitantes que viveram em suas possessões e suas cidades eram israelitas, sacerdotes, levitas e os natineus. Em Jerusalém habitaram filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, de Féres, filho de Judá. Utei, filho de Amiúde, filho de Anri, filho de Onrai, filho de Boni, dentre os Silonitas, Asaia, filho mais velho, e seus filhos, dentre os filhos de Zara, Jeuel e seus irmãos, ao todo 690. Dentre os filhos de Benjamim, Solo, filho de Mossolão, filho de Oduia, filho de Assana, Jobania, filho de Jeroão, Ela, filho de Ozi, filho de Mocore, Mossolão, filho de Zafatia, filho de Rauel, filho de Gebania, com seus irmãos, segundo suas gerações, eram eles 956, todos chefes de família, segundo suas casas patriarcais. Entre os sacerdotes Jedaia, Joiaribe, Joaquim, Osarias, filho de Eucias, filho de Mossolão, filho de Sadoc, filho de Mariote, filho de Aquitobe, chefe da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Fazur, filho de Melquias, Maassai, filho de Adiel, filho de Jezra, filho de Mossolão, filho de Mossolamite, filho de Emer. Eles e seus irmãos, chefes de suas casas patriarcais, eram um total de 1.760 homens valorosos ocupados no serviço da casa de Deus. Entre os levitas, Semia, filho de Azube, filho de Esricão, filho de Azebia, descendentes de Merari, Bacar, Eres, Galal, Matania, filho de Mica, filho de Zecre, filho de Asaf, Obidia, filho de Semeia, filho de Gala, filho de Iditum, Baraquia, filho de Asa, filho de Eucana, que moravam nas cidades de Netofateus. Entre os porteiros, Selum, Acube, Teumon, Aimon e seus irmãos. Dentre os chefes eram Selum, é ele ainda o guarda da porta do rei ao oriente, são esses os porteiros para o acampamento dos levitas. Selum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Coré, e seus irmãos, os coritas, da casa de seu pai, ocupavam as funções de guardas das portas do tabernáculo. Seus pais tinham guardado a entrada do acampamento do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, outrora tinha sido chefe deles, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Mossolâmia, era porteiro na entrada da tenda de reunião. Esses guardas das portas tinham sido escolhidos em número de 212, registrados nas genealogias segundo suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, tinham-nos estabelecidos nas suas funções. Eles e seus filhos estavam colocados à guarda das portas da casa do Senhor e das casas do tabernáculo. Havia porteiros nos 4 lados do templo, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que moravam nas aldeias, vinham para junto deles cada semana, cada um por seu turno. Os 4 chefes dos porteiros, que eram levitas, ficavam constantemente em função, tendo ainda que vigiar os depósitos dos tesouros da casa de Deus. Moravam ao redor da casa de Deus, do qual estavam entregados da guarda, assim como do cargo de abri-la todas as manhãs. Outros se encarregavam da vigilância dos objetos do culto, que inventariavam a entrada e a saída. Outros ainda cuidavam dos utensílios do santuário, da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos aromas. Os filhos dos sacerdotes compunham as essências aromáticas. Matatias, um levita primogênito de Selum, ou corita, tinha o seu cuidado as tortas que se coziam na sertã. Alguns de seus irmãos, filhos de Caatitas, estavam encarregados de preparar para cada sabate os pães de proposição. Eram esses também os cantores, chefes das famílias levíticas, moravam nos apartamentos do templo, isentos de outras funções para exercerem a sua dia e noite.
São esses os chefes das famílias dos levitas, segundo sua genealogia, moravam em Jerusalém. O pai dos Gabaonitas, Jeiel, habitava em Gabaon. Sua mulher se chamava Maacá. Seu filho mais velho, Abdon, em seguida Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias e Macelote. Macelote gerou Samaã. Eles moravam também com seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou Cis, Cis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Melquizua, Abinadab e Esbaal, filho de Jonatas, Meribal. Meribal gerou Mica, filhos de Mica, Fitom, Meleque, Taara. As gerou Jara, Jara gerou Alamate, Asmote e Zanri. Zanri gerou Moza. Moza gerou Banaa, Rafaiá, seu filho Elasa, seu filho Azel, seu filho. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são Esricão, Bocru, Israel, Samaria, Obidia, Anã. São esses os filhos de Assel. Segundo, reinado de Davi. Morte de Saul. 10. Os filisteus combatiam contra Israel e os israelitas puseram-se em fuga diante deles. Muitos tombaram feridos de morte na montanha de Gilboé. Os filisteus lançaram-se a perseguir Saul e seus filhos, mataram Jonatas, Abinadab e Melquizua, filhos de Saul. Em seguida, o peso da luta voltou-se contra Saul, os arqueiros alcançaram-no e o feriram no ventre. Disse então Saul a seu escudeiro: Desembainha a tua espada e transpassa-me, para que os incircuncisos não venham a ultrajar-me. Mas o escudeiro não o quis, tanto medo se apossava dele. Então Saul tirou sua espada e atirou-se sobre ela. À vista de Saul morto, o escudeiro também se atirou sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu ao mesmo tempo. Todos os israelitas que estavam na planície, vendo que os filhos de Israel recusavam que o Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram, e vieram os filisteus e estabeleceram-se nela. No dia seguinte, os filisteus, vindos para despojar os mortos, encontraram Saul e seus filhos estendidos na montanha de Gilboé. Despojaram-nos, tiraram sua cabeça e suas armas, e os enviaram para anunciar as boas novas a toda a terra dos filisteus diante de seus ídolos e do povo. Colocaram as armas de Saul no templo de seus deuses e suspenderam seu crânio no templo de Dagon. Todos os habitantes de Jabes, em Galaade, ao serem informados de tudo que os filisteus tinham feito a Saul, levantaram-se todos os homens valentes, tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os transportaram para Jabes, enterraram seus ossos debaixo do terebinto de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu por causa da infidelidade da qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor, e por ter consultado necromantes. Não consultou o Senhor, e o Senhor o fez morrer, transferindo a realeza para Davi, filho de Isaí. Sagração de Davi em Hebrom. 11. Todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom e disse: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, eras tu que conduzia os destinos de Israel. O Senhor teu Deus te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo, e serás tu o chefe de Israel, meu povo. Assim todos os anciões de Israel vieram para junto do rei de Hebrom, e Davi concluiu um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram no rei de Israel, segundo a palavra do Senhor pronunciada por Samuel. Cerco e tomada de Jerusalém. Foi Davi, com todo o Israel, contra Jerusalém, isto é, Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os jebuseus disseram a Davi: Aqui tu não entrarás. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. O primeiro, disse ele, seja quem for que vencer os jebuseus, torna-se chefe e príncipe. O primeiro que subiu foi Joabe, filho de Sárvia, e tornou-se chefe. Davi instalou-se na fortaleza. É por isso que
a chamaram Cidade de Davi. Ele fortificou a cidade ao redor, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez maior, e o Deus dos exércitos estava com ele. Os heróis de Davi. Eis os chefes dos heróis que estavam a serviço de Davi e que ajudaram com todo Israel a segurar seu domínio a fim de fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor, com respeito a Israel. Eis o número dos heróis que estavam a serviço de Davi. Jesbaão, chefe dos 30, ele brandiu sua lança contra 300 homens e os abateu em uma só vez. Depois deste, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, um dos 3 heróis. Estava ele com Davi em Fesdomim, onde os filisteus se tinham reunido para o combate. Lá havia uma terra plantada de cevada e o exército fugia diante dos filisteus. Eles se postaram no meio do campo, defenderam e destroçaram os filisteus, e o Senhor assegurou uma grande guerra, uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram uma rocha para perto de Davi, junto à caverna de Odolã, enquanto o acampamento dos filisteus estava levantado no vale dos Refaíns. Ora, Davi estava na caverna e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi exprimiu um desejo. Quem me dera de beber, disse ele, da água da cisterna que está à porta de Belém? Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus e tiraram a água da cisterna que está à porta de Belém. Eles tomaram e levaram a Davi, mas Davi não quis bebê-la e fez dela uma libação ao Senhor. Deus me livre, disse ele, de beber semelhante coisa. Haveria eu de beber o sangue desses homens? Pois foi arriscando a própria vida que me trouxeram, e recusou bebê-la. Eis o que fizeram esses 3 bravos. Abissai, irmão de Joabe, era chefe dos 3, brandiu sua lança contra 300 homens, matou e adquiriu um nome entre os 3. Era o mais considerado na segunda tríade, foi seu chefe, mas não se igualou aos 3 primeiros. Banaías, filho de Jojada, homem de valor e rico em altos feitos, originário de Cabzel. Foi ele que venceu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também que desceu e matou o leão na cisterna um dia em que nevava. Foi ele ainda que venceu um egípcio de 5 côvados de altura. Este egípcio tinha na mão uma lança semelhante a um cilindro de tear de tecelão. Foi contra ele com um bordão, arriscando-lhe a lança das mãos, e matou com a própria lança. Eis o que fez Banaías, filho de Jojada, e foi célebre entre os 3 valentes. Era mais considerado que os 30. Todavia não se igualou aos 3. Davi o colocou à testa de sua guarda. Valentes homens do exército, Azael, irmão de Joabe, Eucanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, de Auri, Eles, de Falon, Ira, filho de Assés, de Tecoa, Abieser, de Anatote, Sobocai, o Uzatita, Ilai, o Aoita, Maarai, de Netofa, Elode, filho de Balaana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaa, dos filhos de Benjamim, Banaia, de Faraton, Urai, dos vales de Gás, Abiel, de Araba, Asmavete, de Baurão, Eliaba, de Zalabon, Bené, Assem, de Gezon, Jonatã, filho de Sag, de Arar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Mequera, Aia, de Felon, Esro, de Carmelo, Naarai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agai, Seleque, o Amonita, Naarai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira, de Getel, Garebe, de Jeter, Urias, o Iteu, Zabade, filho de Oli, Adina, filho de Ziza, filho de Ruben, chefe dos Rubenitas, e com ele 30 homens, Anã, filho de Maacá, Jazafa, de Matã, Osias, de Astarote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Jediel, filho de Sanri, Joa, seu irmão, o
Tosaíta, Eliel de Mão, Jeribai e Josaia, filhos de Eunaim, Jetma, o Moabita, Eliel, Obde e Jaziel de Mazobia, os primeiros partidários de Davi. 12. Eis os que foram juntar-se a Davi em Ciceleg, quando ainda devia conservar-se longe de Saul, filho de Cis, estando contados entre os homens valentes que lhe prestaram auxílio durante a guerra. Eram arqueiros exercitados em lançar pedras, tão bem com a mão esquerda como com a direita, e atirar flechas com arco. Eram irmãos de Saul de Benjamim. Seus chefes eram Aiezer, em seguida Joás, ambos filhos de Samaã, de Gabaa, Jaziel e Falete, filhos de Asmote, Baraca, Jeú de Anatote, Zamaías de Gabaon, valente entre os 30 e chefe dos 30, Jeremias, Gesiel, Joanã, Jezabade de Gedera, Eluzai, Jerimum, Baalia, Samaria, Zafatia de Arufe, Eucana, Gesia, Azarel, Joezer e Gesbão, filho de Coré, Joela e Zabadia, filhos de Jorão de Gedor. Homens valentes dos Gaditas passaram para Davi na... Homens valentes dos Gaditas passaram para Davi nas cavernas do deserto, guerreiros exercitados no combate que sabiam manejar o escudo e a lança. Tinham o aspecto de leões e a agilidade das gazelas das montanhas. Ezer era seu chefe, Obdias o segundo, Eliabe o terceiro, Masmana o quarto, Jeremias o quinto, Eti o sexto, Etiel o sétimo, Joanã o oitavo, Ezebade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o undécimo. Eram esses os filhos de Gade, chefes do exército. O menor deles sozinho podia vencer 100 ou mais fortes 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando o rio costuma transbordar em todo o seu curso, e que puseram em fuga todos os habitantes dos vales a leste e a oeste. Houve também filhos de Benjamim e de Judá que vieram aliar-se a Davi nas cavernas. Davi saiu-lhe ao encontro e lhes disse: Se é como amigos que vindes a mim para me prestar auxílio, eu estou unido de coração convosco. Mas se é para me trair, me entregar aos inimigos, enquanto minhas mãos estão limpas de toda a violência, que Deus de nossos pais o veja e faça justiça. Então o Espírito entrou em Amassai, chefe dos 30, o qual disse: A ti, Davi, e contigo, filho de Isaí, paz a ti e aquele que te protege, porque teu Deus te presta auxílio. Davi recebeu-os e lhes deu um lugar entre os chefes do bando. De Manassés também passaram homens para o lado de Davi, quando ele foi com os filisteus fazer guerra a Saul. Contudo, não socorreram os filisteus, porque depois de se reunirem em conselho, os príncipes dos filisteus despediram a Davi, dizendo: Ele passará para o lado de seu mestre Saul, com perigo de nossas cabeças. Quando voltou a Ciceleg, homens de Manassés juntaram-se a ele: Ednas, Zozabade, Gediel, Miguel, Jazabade, Eliú e Salate, chefes de milhares de homens de Manassés. Ajudaram a Davi contra os bandos de saqueadores, porque todos eram homens valentes e foram chefes do exército. Todos os dias vinham homens a Davi para auxiliar, tanto que, por fim, ele teve um grande exército, como um exército de Deus. Os guerreiros de Davi de Hebron. Este é o número de homens equipados para a guerra que foram ter com Davi em Hebron para transferir-se o reino de Saul segundo a ordem de Deus. Filhos de Judá, portadores de escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 valentes guerreiros. Dos filhos de Levi, 4.600. E Jojada, chefe da casa de Araão, com 3.700 homens. E Sadoc, jovem e valente guerreiro, e a casa de seu pai, 22 chefes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, pois até então a maior parte deles guardava a fidelidade à casa de Saul. Dos filhos de Efraim,
20.800 guerreiros conhecidos pela sua valentia nas suas famílias. De meia tribo de Manassés, 18.000 que foram nominalmente designados para ir proclamar rei a Davi. Dos filhos de Isaac, que tinham o senso da oportunidade, sabia o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zazulon, 50.000, em estado de ir para o exército, preparado para o combate, perfeitamente equipados de todas as armas, prontos para socorrer a Davi de coração ressoluto. De Neftali, 1.000 chefes, e com eles 37.000, levando escudo e lanças. Dos Danitas, 28.600 homens, prontos para se pôr em linha de batalha. De Asser, aptos para o serviço militar e preparados para o combate, 40.000. E o outro lado de Jordão, dos Rubinitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, em perfeito equipamento de armas de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, prontos para formar uma linha de batalha, vieram de coração sincero a Hebrom para acalentar Davi, rei de todo Israel, e todo o restante de Israel estava igualmente unânime em aclamar a Davi, o rei. Permaneceram ali 3 dias com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado víveres. Ademais, os que moravam perto dele até Isacar, Zabulon e Neftali, traziam-lhes víveres sobre jumentos, camelos, mulas e bois, farinhas, massas de figos, tortas de uva, vinho, óleo, bois, ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Primeiro transporte da arca, 13. Davi teve conselho com os chefes de milhares e de centenas, com todos os príncipes, e disse a toda a Assembleia de Israel: Se achais bom, e isto parece vir do Senhor, nosso Deus, enviemos sem tardar mensageiros aos nossos irmãos de todas as regiões de Israel, como também os sacerdotes e levitas em todas as localidades onde estão suas pastagens, para que se juntem a nós, e tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, pois não cuidemos dela no tempo de Saul. E toda a Assembleia achou bom agir desse modo, porque isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi convocou todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Emate, a fim de trazer a Cariacharim, a arca de Deus. Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, em Cariacharim, em Judá, para trazer de lá a arca do Senhor de Deus, do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante da qual o nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Abinadab. Oza e Aio conduziram o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus de toda a sua alma, cantando com acampamento de cítara, de harpas e tamborins, de símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Oza estendeu a mão para suspender a arca de Deus, porque os bois, tropeçando, o tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oza e o feriu, porque estendera sua mão para a arca. E Oza morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contristado, porque o Senhor ferira Oza. E esse lugar traz ainda hoje o nome de Ferex Oza. Nesse dia Davi teve medo de Deus. Como disse ele, faria eu entrar a arca de Deus em minha casa? E Davi não acolheu a arca em sua casa na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obededom de Guete. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obededom na sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obededom com tudo o que lhe pertencia. Guerra de Davi contra os filisteus. 14. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com madeiras de cedro, pedreiros e carpinteiros para construir um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samuá, Sobade, Natã, Salomão, Gebaar, Elisua, Elifelete, Noga, Nafeg, Nafia, Elisama, Baaliada e Elifalete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Mas ele o soube e saiu ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus: Subireis contra os filisteus? Entregá-lo-eis em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe: Sobe e entregá-lo-eis em tuas mãos.
Subiram, portanto, a Baal-Farazim, e lá Davi os desbaratou. Disse então ele: Deus dispersou seus inimigos por minha mão, como se dispersaram as águas. Por isto esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali abandonaram eles seus deuses e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo Deus e ele lhe respondeu: Não te ponhas a persegui-los, devia-te eles e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para desbaratar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenava e derrotou o exército dos filisteus desde Gabaon até Gazer. A fama de Davi espalhou-se por todo o país e o Senhor tornou-o temível para todas as nações. Transporte da arca a Jerusalém. 15. Davi construiu casas para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: A arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la para servi-la perpetuamente. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que lhe havia preparado. Reuniu os filhos de Arão, os levitas, os filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus 120 irmãos, dos filhos de Merari, Asaia, o chefe, e seus 220 irmãos, os filhos de Gerson, Joel, os chefes, e seus 130 irmãos, os filhos de Elisafã, Semeias, o chefe, e seus 200 irmãos, Semeias, o chefe, dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus 80 irmãos, os filhos de Aziel, Aminadab, o chefe, e seus 112 irmãos. Davi chamou Sadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semeias, Eliseu e Aminadab. E lhes disse: Vós sois chefes das famílias levíticas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, e fareis subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. É porque não foste vós o Senhor, nosso Deus, nos feriu na primeira vez, pois não o fomos procurar como manda a lei. Os sacerdotes e levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel, e os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantadores com instrumentos de música, citaras, harpas, símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas construíram Emã, filho de Joel, e dentre seus irmãos Asaf, filho de Baraquias, dentre os filhos de Merari, seus irmãos Etã, filho de Cusaia, e com ele seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Uziel, Semiramote, Jael, Ani, Eliabe, Banaías, Masias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obededom e Jeiel, os porteiros, os cantadores. Emã, Asaf e Etã tinham símbolos de bronze para fazer retinir. Zacarias, Uziel, Semiramote, Jael, Ani, Eliabe, Masias e Bananias tinham ciras em soprano. Matatias, Elifaú, Maceninas, Obededom, Jeiel e Osazium tinham harpas na oitava inferior para conduzir o canto. Conenias, chefe dos levitas para o transporte, dirigiu o transporte, pois era entendido nisto. Baraquias e Eucana eram porteiros da arca. Os sacerdotes Zobenias, Josafá, Natanael, Amazias, Zacarias, Banaías e Elizer tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obededom e Jeias eram porteiros da arca. Davi, os anciões de Israel e os chefes de 1000 foram para retirar da casa de Obededom a arca da aliança do Senhor e para transportá-la no meio de regozijo. Foi com a assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor e foram sacrificados 7 touros e 7 carneiros. Davi estava revestido de um manto de linho fino e da mesma forma todos os levitas que transportaram a arca, os cantores e Conenias, que dirigiam os transportes da arca entre os cantores. Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo Israel, ao fazer subir a arca da aliança do Senhor, soltava brandos de júbilo, ressoavam trombetas, trompas e símbolos, retinindo citaras e harpas. Quando a arca da aliança de Deus entrava na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava e desprezou no seu coração.
16. Fizeram entrar a arca do Senhor e colocaram no meio do pavilhão que para ela Davi tinha levantado e ofereceram a Deus holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois desse oferecimento do holocausto e sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Em seguida, distribuiu a todos os israelitas, homens e mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne e um bolo de uvas secas. Amanhã seguimos com a organização do culto.